Você quer entender a função do rim na fabricação da hemácia? Preste atenção nessa animação que eu criei para as minhas alunas, que eu tenho certeza que de uma vez por todas você vai entender todo o processo, inclusive como melhorar a inflamação crônica do seu paciente. Preste atenção aqui. Era uma vez um grande reino dentro de todos nós, o reino do sangue. Lá viviam milhões de pequenas heroínas, as hemácias, encarregadas de levar o precioso oxigênio para todas as partes do corpo. Então aqui você já vê qual é a função da hemácia. Trazer oxigênio para o corpo, beleza? Você vai entender essa história muito linda, presta atenção. Mas as hemácias não vinham ao mundo sozinhas. Os sábios guardiões do reino, os rins. Presta atenção que os rins, eles entram aqui como sábios. Por quê? Porque são eles que vão arquitetar a necessidade que o corpo precisa para produzir ou não novas hemácias. Olha a importância do rim, você achando que o rim só filtra o sangue. Já para início de conversa, olha que legal. Moravam lá no alto das montanhas do corpo. Eles não eram apenas filtros, ou eram também mágicos, sempre atentos aos sinais do ar. Então, o rim, ele tem pequenos sensores que eles vão medindo ali, quando entra o sangue para ser filtrado. Olha que interessante, o sangue chega, então ele não só vai filtrar, ele já aproveita, ele já mede esse sangue. Esse sangue está oxigenado? Como é que está esse sangue? Como é que está essa água? Como é que está essa hidratação? Será que tem muita hemácia? Será que eu preciso de mais hemácia? Então ele acaba ali fazendo numa balança ali de filtragem o que esse sangue tem. Então ele já olha a capacidade de oxigenação da hemácia, o rim. Presta atenção. Usavam sensores especiais para perceber quando o oxigênio estava em falta. Quando os guardiões sentiam que estava ficando difícil respirar no reino do sangue, um alarme chamado HIF, um alfa soava, avisando, alerta. Baixa oxigenação, porque o sangue passa por ele. Ele vai emitir o HIF, um alfa, que é um marcador, um sensor, que ele vai avisar ali que eu preciso de mais oxigenação. Olha que interessante, ele avisa o cérebro, olha, esse sangue que eu estou filtrando aqui está com baixa oxigenação. Aí ele pega essa enzimazinha e ativa o cérebro a tentar oxigenar melhor. Como que ele faz isso? Presta atenção. Precisamos de mais oxigênio. Então, os rins enviavam um mensageiro muito especial, a eritropoetina, ou EPO. Presta atenção. Quando eu falo que o rim produz a eritropoetina, ou famoso EPO, é esse mensageiro. Ele pega, avalia se está faltando oxigenação, pega a mensagem para levar ali para onde? Para a medula. Para a medula produzir ou não mais hemácia. Olha isso, fica atento. Por quê? Porque você trabalha com paciente que está com anemia, que está todo aí desregulado da baixa de oxigenação e não olha o rim. Não olha um TFG, que é a filtração dele, não olha a função dele, acha que é só para filtrar, tá? Presta atenção, se liga aí. Viajando pelo sangue como um fiel carteiro, a EPO corria até a grande fábrica das células chamada medula óssea. Na medula óssea, moram as células tronco hematopoéticas. Só para você ter ideia, dentro da medula, você vai ter dois tipos de linhagem, tá? As mieloides, que vão formar ali as células focada na estrutura, né, hemácia e tal, e as linfóides, que são as células de defesa, tá? Então, nesse caso aqui, essas coisinhas que ela tá falando aqui são esses tipos de elementos sanguíneos, tanto a parte branca quanto a parte vermelha. Presta atenção. Ou seja, não é só oxigenação. Se o meu sistema estiver baixo de imunidade, o rim também vai avisar para produzir essas defesas que é lá na nossa medula óssea também, tá? Capazes de se transformar em várias coisinhas importantes. Quando a EPO chegava com sua mensagem, dizia, precisamos de mais hemácias. O reino do sangue está cansado. Assim, essas células trabalhadoras começavam sua transformação. Primeiro aparecia esse eritroblasto primeiro, né, que são os bebezinhos. São células que têm um núcleo grande, ela não funciona ainda como transporte de oxigênio. E por que isso é importante? Porque se tiver com uma virose muito grande, uma infecção muito grande, você vai ver que ele vai ter ali uma basofilia, né? Ou seja, um excesso de células bebês que tem muita hemáciazinha, mas que não vai funcionar. Depois ela cresce, que são os reticulócitos ali, que são as mais jovens, né? Ela vai passar por uma transformação de mudança de cor das primeiras hemácias. Elas não são vermelhas, elas são azuis por conta do RNA, né? Que é o mensageiro ali de produção metabólica. Aí, quando ela começa a perder essa função de metabólico, né, de crescimento, ela fica vermelhinha. E aí ela se transforma numa hemácia mesmo, que é uma hemácia funcional. Então, os eritroblastos, depois os reticulócitos, e finalmente, as tão sonhadas hemácias maduras. Cheias de energia, elas saíam para espalhar oxigênio e alegria no corpo. Nem tudo era perfeito nesse reino. Às vezes, surgia um vilão invisível chamado inflamação crônica. Ele lançava feitiços poderosos.
Interleucina 6 a gente vê, é um biomarcador de uma inflamação crônica. Então você vai trabalhar um paciente, você vê que no sangue dele tem uma interleucina 6 aumentada, ele está em processo de inflamação. Ele está com esse monstrinho ali desregulando tudo, bagunçando tudo. Não vai ter oxigenação suficiente para uma boa nutrição, para um bom reparo. Vai ser o quê? Essa confusão geral aqui. Como interleucina 6 e epsidina. Não chega. Esses truques atrapalhavam a mensagem da EPO, confundiam a fábrica de hemácias e escondiam o ferro que elas precisavam para nascer. Mesmo com o ferro guardado no corpo, as novas hemácias tinham muita dificuldade de aparecer. Ou seja, nem toda anemia é por falta de ferro. Pode ser um rim que não está funcionando, pode ser uma inflamação crônica porque você está com uma alteração, por exemplo, de glicose, porque está com diabetes descontrolado, porque está com algum vírus, alguma bactéria, ou de fato está inflamado porque está, por exemplo, com estresse em excesso, né? Enfim. Isso gerava um problema chamado anemia da doença crônica, que deixava todo o reino triste e cansado. O paciente não evolui, né? Mas os sábios logo aprenderam uma lição importante: não basta apenas ter ferro. Precisamos de rins saudáveis, oxigênio, calma e pouco vilão, inflamação. Já está o segredo para desinflamar. Um rim funcionando, ou seja, a gente melhorar a parte hidráulica. E não é só tacar água, tá? Cuidado. Se o rim tiver com TFG baixo, você tacar água, você vai piorar isso aqui. Então, é saber fazer esse controle, por isso que a fisioterapia pélvica é importante, porque ela mexe nesse comportamento. Quando você vai no fisioterapeuta pélvico, bom, tá? Porque você vai só naquele que põe choque no tornozelo e dá ruim. Aí, já tá falando aqui, calma, ou seja, respiração, tirar o estresse, né? A outra coisa que ele fala aqui é o rim bom, calma, nutriente, né? E, obviamente, ali, esse equilíbrio saudável para você desinflamar. Então, a desinflamação basicamente vai ser respirar bem, nutrir bem, ter bons suplementos ali, hidratar e melhorar o comportamento hidráulico para trabalhar esse rim. E basicamente é isso, né? Você vai controlar, ou seja, dormir bem, né? Se você dorme bem, você recupera bem. E aí você tem esses 4 elementos para diminuir a inflamação. Para que o sangue nasça forte. Quando os habitantes perceberam que o problema não era só a falta de ferro, criaram um plano de cura científica. Primeiro, acalmaram o sistema nervoso, fazendo respiração profunda e relaxando, para que o fluxo de sangue aos rins melhorasse. Tem uma dica, gente, que vocês não fazem. Tem que respirar pelo menos 17 vezes ao longo do dia, respirações profundas, que eu chamo de 1 para 2 para 1. Um tempo de inspiração abdominal, segura 2 tempos e solta devagar pela boca, engolindo a barriga. Por quê? Porque quando você faz essa respiração diafragmática, aí você vai aumentando o tempo. Se você inspirou 4 segundos, segura 8, solta 4. Inspirei 5, segura 10, solta 5. E assim vai. Por quê? Porque quando você faz isso, você oxigena, massageia, você desliga um pouquinho aquelas ondas beta ali, agitadas, cerebral, e consegue lá focar, respirar, nutrir todo o corpo. Tá? Então, a primeira coisa ali seria acalmar, né? Depois, cuidaram dos rins, garantindo boa circulação, oxigênio e pouca inflamação para que eles voltassem a preparar a EPO com eficiência. Cuidar do rim é ter um bom controle hidráulico, bom comportamento miccional, diminuir ali o excesso de proteína, né? Saber como agir com esse rim. Então, quando a gente faz a fisioterapia pélvica, eu falo, você vai no banheiro, toma tantos ml de água, faz tantos ml de xixi ali, é porque você vai controlar isso aí, você acaba gerando um melhor metabolismo renal. E aí é uma ginásticazinha pro rim, para facilitar ele, para trabalhar com ele sem cansar. Os sábios enfrentaram a inflamação, diminuindo seus feitiços e deixando o ferro aparecer de novo para a fábrica de hemácias. Também ajudaram a medula óssea, oferecendo ferro, vitamina B12, ácido fólico e, claro, uma boa dose de EPO. Porque temos que lembrar o seguinte, se você taca só ferro e ele não consegue chegar na medula óssea como precisa, ele oxida. E aí você gera um estresse oxidativo, você piora a inflamação crônica se você não ajustar ela antes de suplementar. Logo, as hemácias voltaram a nascer felizes, levando oxigênio aos músculos, ao cérebro e ao corpo inteiro, devolvendo energia e alegria ao reino do sangue. A moral da história é clara: sangue forte precisa de equipe. Rim saudável, pouca inflamação, calma e nutrientes certos fazem as hemácias brilharem no nosso corpo. Show, gente, lindo. Agora, fica uma pergunta: por que diminuir a inflamação não é simples? Não. Porque ela não é só um botão. Ela é, na verdade, a linguagem do corpo pedindo ajuda. O corpo inflama quando algo falta, sobra ou machuca. Mudança de comportamento, amor. Não tem jeito. Se tentamos silenciar a inflamação sem entender o motivo, ela volta ainda mais forte.
O segredo dos sábios foi ouvir de verdade o corpo, investigar as causas da inflamação, liberar o ferro e cuidar para que tudo se acalmasse no tempo certo. A cura começa quando ouvimos os sinais do corpo. Inflamação não se combate, se compreende. Exatamente. Então, o rim volta a confiar, a EPO aparece, a fábrica de hemácias trabalha e o sangue fica forte de novo. Gente, isso aqui é uma das aulas que eu dou dentro da minha formação de fisioterapia pélvica sistêmica, onde o foco é fisiologia. E o primeiro pilar é a parte hematológica, compreender todo esse organismo sanguíneo para você entender o que seu paciente está precisando. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha, divulga, porque é muito importante todo mundo conhecer a importância do rim, muito além da filtração.